Vou começar por aqui. Qualquer questão, por favor, enfim, sumir minha voz, sumir a apresentação, se não estiver mudando de slide, por favor, me avisem, tá? Bom, então vamos continuar nosso curso aqui sobre interpretação constitucional. A semana passada, nós colocamos essas 3 questões que a gente gostaria de debater aqui, gostaria de debater com vocês. A primeira delas, por que interpretar a Constituição? A segunda, quem interpreta a Constituição? E a terceira, como interpretar a Constituição? Nós falamos da primeira e da segunda e deixamos a terceira para desenvolver melhor nessa aula e na próxima. Bom, só para retomar o que a gente já vinha discutindo na aula passada, quando a gente se pergunta, né, por que interpretar a Constituição, é lógico que qualquer ato normativo precisa ser interpretado para poder ser aplicado. Mas por que a gente fala especificamente de uma interpretação constitucional, né? O que a gente tem de peculiar na Constituição que demande um estudo específico da interpretação constitucional? Quando a gente fala da Constituição, nós estamos falando do documento normativo que está no ápice do sistema jurídico, né? Está no topo daquela pirâmide do Kelsen. E é a própria Constituição que vai orientar a interpretação de todas as demais normas do ordenamento jurídico, né? Então, ela deve ser interpretada, mas ela também serve de diretriz para a interpretação das demais normas jurídicas. Então, por isso que é importante a gente atentar para a interpretação da própria Constituição. A gente viu a origem, a gente falou um pouco, né, brevemente sobre as origens do constitucionalismo moderno, com as revoluções liberais, né, independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, e acabou prevalecendo, como vimos, a concepção norte-americana da ideia de supremacia constitucional, que nós temos até hoje, né, a Constituição como instrumento normativo que está acima de tudo no ordenamento, e por isso que a gente fala em controle de constitucionalidade, tudo que está abaixo tem que estar de acordo com a Constituição. Então, por isso, é importante ter uma interpretação detida da Constituição, que é a que é a norma que vai orientar a interpretação de todas as outras normas do ordenamento jurídico. No caso específico da nossa Constituição, a Constituição de 1988, a Constituição brasileira, nós vimos que se trata de uma Constituição que tem uma pretensão de transformar a realidade, de modificar a realidade social e política. Então, isso num contexto aí de constitucionalismo transformador, que o nome que acabou sendo utilizado pela doutrina para descrever constituições desse tipo, como a Constituição sul-africana, por exemplo. Então, a ideia da Constituição não é só do Constituinte, no momento de elaborar a Constituição de 88, não foi só de estabelecer uma norma jurídica, mas de estabelecer normas que fossem influenciar diretamente na realidade, promover mudanças. E para isso, considerando essa intenção, a gente tem que buscar sempre uma interpretação que garanta a efetividade das normas constitucionais. Então, por isso é importante essa preocupação aí com a interpretação da Constituição, né? Para dar uma diretriz à interpretação das demais normas jurídicas e para garantir a efetividade das próprias normas constitucionais que buscam aí mudar a realidade. Bom, nós falamos também sobre quem interpreta a Constituição e vimos que não é só o Judiciário ou só o STF que interpreta a Constituição, apesar de o STF ter essa função de ser o guarda da Constituição, então é ele que vai dar, dentro do Judiciário, a última palavra em termos de interpretação constitucional. Ele tem esse papel proeminente de realizar essa interpretação da Constituição, mas não é só o STF que interpreta a Constituição. Então, todos que lidam com direito precisam interpretar a Constituição, né? Ainda que seu campo seja o direito penal, o direito civil, enfim, seu campo de atuação, todos que lidam com direito precisam interpretar a Constituição, porque a interpretação da Constituição vai servir de diretriz para a interpretação do restante do ordenamento jurídico. Então, todos que lidam com direito em algum momento, seja em processos judiciais ou mesmo no âmbito da administração, a gente vê isso muito na advocacia pública, né? Essa atividade de consultoria jurídica da administração, a administração, quando ela vai tomar suas decisões, ela sempre busca esse amparo no direito,
enfim, ela tenta, pelo menos, né, se tenta, internamente existem orientações da advocacia pública nesse sentido. Então, nesse momento também, não só no processo judicial, se está fazendo, quando você está lidando com o direito, ainda que não no processo judicial, você está fazendo a interpretação da Constituição também. E o cidadão, que é a quem se dirige às normas constitucionais, ele também interpreta a Constituição. Então, a Constituição aí é interpretada por todos. E, por fim, a última questão que nós vamos começar a tratar agora é, então, diante dessa constatação da importância de interpretar a Constituição e de que há uma atividade que é feita por todos, né? Todos que lidam com o direito, nós, advogados, enfim, sempre temos que fazer esse papel de interpretar a Constituição. A questão que se coloca é como interpretar a Constituição. O professor Fábio falou na aula passada, ele trouxe uma exposição bastante completa sobre a interpretação em geral, né? Não especificamente, ele falou não especificamente da interpretação constitucional, mas da interpretação como um todo, né? Considerando aí esses métodos, os métodos, tipos de interpretação já consagrados, né, na doutrina clássica e a obra do Maximiliano, que é uma referência em termos de interpretação, apesar de ser uma obra antiga, ainda hoje, como disse, o STF cita bastante essa obra, é um clássico, enfim. Mas agora vamos falar um pouquinho especificamente da interpretação da Constituição. O que vai mudar quando a norma jurídica a ser interpretada é uma norma constitucional e não uma norma infraconstitucional? Então, a gente vê a interpretação em geral. Vamos falar um pouquinho das especificidades da interpretação constitucional. Bom, como ela deve ser interpretada. Os elementos tradicionais da interpretação, foram vistos na aula passada, na aula do professor Fábio, que são aqueles elementos que vêm desde a doutrina de Savigny e Ehring, que todo mundo estuda aí no começo da faculdade, são aqueles elementos, o elemento gramatical, ou o elemento literal, né? A gente tem também interpretação histórica, interpretação sistemática e a interpretação teleológica. Esses são os elementos tradicionais. O professor Fábio acrescentou ainda o método lógico de interpretação, que é aquele que considera raciocínios dedutivos e indutivos, para se chegar à interpretação da norma, né? Dedutivos ali, aquela ideia do silogismo, né? A premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Bom, mas com relação a esses elementos tradicionais, eles se aplicam à interpretação da Constituição ou não? A Constituição tem uma interpretação totalmente distinta. Na verdade, a gente pode dizer que eles se aplicam. A norma constitucional, assim como qualquer outra norma, ela tem que ser interpretada também considerando esses elementos tradicionais. Então, vale para a interpretação da Constituição você considerar todos esses aspectos. O aspecto gramatical, a gente parte aí de uma interpretação da literalidade da norma, considera-se as circunstâncias históricas em que ela foi produzida, a ideia de sistema, ou seja, a norma interpretada dentro do conjunto do qual ela faz parte, e também o elemento teleológico, ou seja, a finalidade que está por trás da norma. Então, tudo isso que a gente usa para a interpretação tradicional, a gente considera também para a interpretação constitucional. Mas nós temos aqui, com relação à interpretação da Constituição, algumas peculiaridades, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Considerando esses elementos da interpretação tradicional, o que nós temos que diferencia um pouco a interpretação da Constituição, que deve ter tomado deve ser levado em conta quando a gente fala da interpretação de uma norma constitucional. Bom, vamos começar falando um pouquinho do elemento gramatical, ou elemento literal. Toda vez que vamos interpretar uma norma, a gente parte da literalidade, né, da norma, do significado daquelas palavras e expressões que estão ali dadas pelo texto normativo. Nós vimos que o texto é sempre o início da interpretação, porque a gente parte daquilo, mas ele também é algo que coloca um limite para a interpretação, né? Ele dá o início e também coloca um limite no sentido de que você não pode extrapolar o que está no texto, não pode ir além, né? Não pode fugir do texto, né? O texto vai dar as balizas para a interpretação. Bom,
Aparentemente, então, seria muito simples, né? A gente vai ali no dicionário, eu coloquei uma foto aqui do Aurélio, nosso dicionário, a versão mais popular aqui no Brasil de dicionário. Então, seria muito simples fazer essa interpretação gramatical. Bastaria, então, pegar as palavras, em caso de dúvida, recorrer ao dicionário e fazer essa interpretação. Bom, mas a gente sabe que nem sempre é tão simples, e no caso específico da Constituição, nós temos duas questões que eu gostaria de considerar com vocês. A primeira delas é que muitas das normas constitucionais, elas são vagas e abertas, né? Isso pode ocorrer em qualquer ramo do direito, mas com relação à Constituição, isso é algo que ocorre com frequência, né? Muitas das normas constitucionais, elas são bastante vagas, elas são abertas, elas não têm o seu significado definido de maneira precisa. Então, não bastaria aí recorrer a um dicionário. Por muitos motivos a gente tem essa concentração de normas vagas na Constituição. Um deles é que a Constituição quer trazer aí as diretrizes para todo o ordenamento, então ela acaba tendo um aspecto mais amplo. A gente também tem a questão de que você teve ideologias conflitantes aí no momento do Constituinte, então muitas vezes optou-se por deixar a disciplina de alguma questão de uma maneira mais aberta, né, para conseguir conciliar os setores que estavam aí interessados para permitir aí um consenso para aprovação da norma constitucional. Nós temos também na Constituição muitas normas principiológicas, a gente vai tratar bastante disso mais ao fim da exposição de hoje e na próxima aula, a questão dos princípios, né? E os princípios, parte da doutrina diz até que os princípios são normas mais abertas, então teriam esse caráter aí de normas mais vagas, né? Inclusive, tem um colega que ele fez uma tese de doutorado na PUC sobre esse tema. Ele falou de conceitos jurídicos indeterminados. Era uma tese de direito constitucional tratando especificamente da questão dos conceitos jurídicos indeterminados, que a gente tem muito na Constituição, né? São conceitos jurídicos vagos, amplos, abertos, né? Então, a gente precisa... não é tão simples fazer a interpretação gramatical desses conceitos. Vou dar alguns exemplos para a gente ver que, de fato, isso acontece quando se trata de norma constitucional. Um exemplo que a gente pode citar de uma norma vaga, aberta, é a norma prevista lá no artigo 5º caput da Constituição, quando trata da igualdade, que prevê que todos são iguais perante a lei. Bom, igualdade, a gente vai lá, olha no dicionário, mas, de fato, o que seria igualdade? O que pode ser considerado igualdade quando a gente vai interpretar essa norma? A gente vê que é uma norma aberta, é uma norma vaga. A igualdade que o Constituinte quis se referir foi a igualdade formal, tratar todos igualmente de maneira formal, ou teria que ter uma igualdade material, em que todos tivessem que ter as mesmas condições, né? Isso não está claro na Constituição. A Constituição não diz que igualdade é essa, que deve ser garantida, né? Que todos serão iguais. Todos serão iguais perante a lei tem que tratar igualmente a todos, mas ela tem que tratar igualmente considerando as desigualdades, ou ela tem que dar uma igualdade meramente formal, ou a gente precisa dar um passo além e conseguir uma igualdade material. Essa é uma questão que se coloca quando a gente vai, por exemplo, é preciso definir o que a Constituição quis dizer com igualdade, até para a gente conseguir interpretar as normas infraconstitucionais, por exemplo, a lei de cotas raciais. Essa igualdade que a gente tem no artigo 5º, ela é compatível com as cotas raciais que foram previstas para as universidades pela lei de cotas? Essas leis que estabelecem cotas, elas estão observando essa igualdade? Depende. Se você considerar que a igualdade é formal, você daria uma resposta. Se você considerar que a igualdade é material, a gente tem outra resposta, né? A igualdade material, você teria que dar elementos aí para que todos tivessem uma igualdade aí na realidade. Aliás, inclusive, eu não sei se vocês estão acompanhando, tá no jornal de hoje a respeito da lei de cotas. Foi aprovada na Câmara
a prorrogação, enfim, da ideia de cotas aí por mais um tempo, porque a lei de cotas deveria ter sido revista o ano passado, não foi. Agora foi estendido aí o prazo para ela ser revista aí acho que mais 10 anos. Algumas questões vão ser alteradas, está começando a se tratar até de cotas raciais na pós-graduação, e que inclusive foi estabelecida ontem pela Unicamp, né, ainda não por uma lei, mas por um ato interno. Então, é uma discussão aí até onde vai a igualdade, como você acompanha até toda essa discussão, que é uma questão polêmica, isso depende de como você vai interpretar uma norma, até inclusive acho que foi a modificação aí da lei de cotas, ela vai reduzir o valor da renda da pessoa para ser considerada aí como incluída aí nas cotas por questão financeira. Mas o fato é que toda a interpretação da lei de cotas e toda essa legislação infraconstitucional depende do que você considera igualdade, que é uma norma lá vaga que está na Constituição. Então, quando o STF fala que a lei de cotas é constitucional, ele dá uma interpretação de igualdade como igualdade material. Então, você precisa fazer essa interpretação da Constituição antes de tudo, antes de chegar nas normas infraconstitucionais, e precisa considerar normas que muitas vezes são vagas, e a gente não vai ter um conceito preciso aí só recorrendo ao dicionário. Um outro exemplo de norma constitucional que é bastante vaga é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana está prevista no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, está lá como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Um dos fundamentos é exatamente a dignidade da pessoa humana. Mas o que é exatamente a dignidade da pessoa humana? E o que decorre de você reconhecer a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, o que decorre disso em termos de obrigação do Estado, né? A Constituição não dá um conceito de dignidade da pessoa humana, o que se considera como uma existência digna, né? Até a professora Ana Paula de Barcelos, que tem uma obra que é referência em tema de dignidade da pessoa humana, ela dá algumas diretrizes do que para ela seria considerado dignidade da pessoa humana: você ter acesso à saúde básica, você ter acesso à educação básica, você ter acesso à assistência social e também o acesso à justiça. Ela delimitou dessa forma. Mas esse texto dela, ela escreveu acho que há mais de 20 anos, recentemente numa aula que ela proferiu na nossa escola superior da PGE ano passado, conversando com ela, ela falou: olha, hoje eu não sei se eu deixaria exatamente esses direitos, talvez eu daria uma outra configuração. Então, esse conceito, essa ideia de dignidade da pessoa humana é uma norma aberta, é uma norma vaga, permite várias interpretações, e isso pode mudar também com o tempo, né? Às vezes o país está né? Imagina se o país chega num outro estágio civilizatório, a gente todo mundo tem saúde básica, educação básica, o que a gente pode considerar como dignidade? Você pode subir um patamar. Então, é algo que muitas vezes de maneira proposital, outras não, mas assim, a gente se depara na interpretação da Constituição com normas bastante abertas. No caso da dignidade da pessoa humana, a gente pode fazer alguns questionamentos, né? Essa norma constitucional que garante a dignidade da pessoa humana, ela exige que o Estado impeça que as pessoas façam escolhas que tornem a sua vida indigna? Então, o Estado ele tem que agir quando alguém estiver vivendo uma situação que poderia ser reputada indigna, mas por sua própria escolha, ou o Estado tem que respeitar as decisões existenciais de cada um? Então, o professor Daniel Sarmento, falando desse tema, ele dá como exemplo a opção por se prostituir. O Estado pode obrigar alguém a não se prostituir porque isso não seria considerado uma vida digna? Ou o Estado não pode interferir nisso? Um outro exemplo que eu dou aqui, que eu acho que está no tema aí, está bastante em debate no cenário jurídico atual, é a questão dos moradores de rua, né? É um problema que aumentou o número de moradores de rua, é algo que precisa ser resolvido, principalmente aqui em São Paulo. A gente vê
um acréscimo significativo aí de pessoas morando na rua, mas o Estado, ele tem que responder aquelas pessoas que estão na rua não porque não tem onde ir, se você dá um abrigo, enfim, elas iriam, mas aquelas pessoas que estão ali e não querem sair daí. O Estado tem como impedir essas pessoas de ficarem na rua, ou ele tem que respeitar isso como uma decisão existencial da pessoa que quer morar na rua? Então, é uma discussão que se coloca. Até onde vai a atuação do Estado considerando essa norma, que é a dignidade da pessoa humana? A dignidade da pessoa humana permite que o Estado haja, mesmo sem considerar a intenção da própria pessoa. Então, essa discussão a gente tem hoje. Você pode fazer remoções forçadas, o STF acabou de dar uma decisão cautelar do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não, que o Estado não pode realizar remoções forçadas. Então, é uma questão, é uma decisão aí está gerando bastante repercussão, polêmica, enfim. Eu trabalho hoje na consultoria jurídica, Secretaria de Desenvolvimento Social. Existe toda uma política aí para tratar dessa questão, e veio essa decisão estabelecendo alguns limites, algumas diretrizes. Então, é algo que está sendo bastante discutido, aí eu estou acompanhando um pouco, mas é uma questão que depende do que você considera dignidade da pessoa humana, como você interpreta essa expressão da Constituição. Se você entender que não respeita a dignidade da pessoa humana, a pessoa morar na rua, ainda que ela queira, então o Estado poderia agir. Se você disser que não, isso não permite aí uma atuação do Estado mais incisiva, então depende de como se interpreta aí a dignidade da pessoa humana. A gente pode ver que a interpretação gramatical, no caso dessas normas constitucionais, não é simples, né? Aparentemente a gente consegue entender o que significam essas normas, mas quando a gente vai aplicar, vê que não está tão preciso aí o significado, não é tão delimitado o significado de cada uma dessas normas, né? Então, muitas questões que se colocam. E o segundo ponto que a gente tem que considerar quando a gente fala de interpretação gramatical, além do fato das normas serem vagas, é que, em regra, quando nós vamos fazer a interpretação gramatical de normas constitucionais, em regra, o que deve ser considerado é o sentido comum da palavra ou da expressão. Sentido comum, aquele sentido que é usado por todos, a população em geral, a população leiga, não é necessariamente aí um sentido técnico, jurídico. Por quê? Porque a Constituição é a norma que se destina principalmente aí ao povo, ao cidadão. Então, a ideia dela é mesmo tá estabelecida com palavras que devem ser apreendidas no seu sentido comum. Não um sentido inserido aí dentro do direito, da ciência jurídica. Bom, isso é a regra. Então, em regra, quando você vai analisar uma palavra, você tem que dar prioridade ao sentido comum. Salvo quando o próprio Constituinte, ele faz referência proposital a palavras que têm algum sentido técnico bastante definido, né? Palavras que têm um significado específico para o direito. Então, é o caso da licitação, por exemplo. Quando a Constituição exige que a administração pública realize licitação para realizar as compras públicas, enfim, para comprar bens, adquirir e também contratar a realização de serviços, né? Quando ela faz essa exigência, licitação aqui não é algo que a gente vai usar num sentido comum, qualquer compra, de qualquer modo, pela Constituição. Quando a Constituição aqui se refere à licitação, ela quer dizer licitação naquele sentido jurídico que nós temos, né? Direito administrativo, um procedimento específico de aquisição, de contratação pela administração, que deve seguir aí todos os requisitos, todas as regras próprias. Então, nesse caso, a Constituição não falou simplesmente para contratação pública, você tem que segurar a igualdade dos interessados e buscar o melhor interesse da administração. Não, a Constituição diz expressamente que você precisa realizar essas contratações por meio de licitação. Licitação aqui tem um sentido técnico bastante específico. A licitação tem que ocorrer nos termos aí que estão delimitados no direito administrativo. Então, salvo nessas situações em que a Constituição ela é específica em utilizar um termo técnico,
salvo essas situações, você tem que interpretar aí as palavras das normas constitucionais no sentido comum, tá certo? No sentido que qualquer cidadão aí apreenderia do texto constitucional, tá certo? Então, com relação ao elemento gramatical, é isso, você aplica, você parte também dessa interpretação da literalidade da norma constitucional, mas a gente tem essas peculiaridades que nós temos muitas normas vagas, e quando a gente vai interpretar a norma constitucional, a gente sempre dá preferência ao sentido comum. Bom, passando então ao próximo elemento de interpretação, nós temos a interpretação histórica, o elemento histórico, ou seja, aquele elemento, quando a gente fala de elemento histórico, a gente está falando, você falou na aula passada, da vontade daquele legislador que estabeleceu a norma. Quando a gente está falando da interpretação constitucional, a gente fala da vontade do constituinte. Então, quando se faz a interpretação da Constituição, se considera a vontade do Constituinte, o que o Constituinte imaginou lá naquele momento constituinte, quando ele estava elaborando a Constituição? Sim, a gente também tem o elemento histórico na interpretação constitucional. Mas aqui vamos pensar em algumas peculiaridades, né? Algumas questões que eu gostaria de discutir com vocês. É lógico que o elemento histórico é importante, e a gente considera a vontade do Constituinte, o que o Constituinte imaginou quando ele disciplinou a questão dessa forma, mas a gente tem aí algumas ressalvas. Bom, primeiro que a própria relevância do elemento histórico, você imaginar o que o Constituinte teve em mente, essa relevância vai caindo com o tempo, né? À medida que a Constituição, que o momento constituinte vai ficando mais distante, a influência do elemento histórico vai se reduzindo. Por quê? Porque a sociedade vai mudando e vão surgindo muitas questões, e questões, inclusive, que sequer foram vislumbradas pelo Constituinte e precisam ser resolvidas aí no momento atual. Então, é lógico que a nossa Constituição, a gente tem uma Constituição recente, né, uma Constituição recente aí de 1988, então a gente está perto daí do momento da vontade do Constituinte, não tivemos uma mudança radical da sociedade, muita gente pensar numa Constituição como a norte-americana, de 1787, se a gente achar que hoje tudo que for ser interpretado nos Estados Unidos, a gente vai pensar na vontade do Constituinte, lá de 1787, a gente teve uma mudança significativa aí na sociedade norte-americana. Eu coloquei aqui essa imagem dos constituintes norte-americanos para vocês verem aí, enfim, o momento em que foi feita a Constituição dos Estados Unidos. Deixa eu ver se eu localizo aqui o Adams. O momento aqui são os constituintes, né, que estavam elaborando a Constituição dos Estados Unidos, lá em 1787. Muita coisa mudou, né, desde então. Até por curiosidade, se alguém gosta de história, enfim, quiser ver, eu indico, tem uma série da HBO que chama Adams, que conta a história, são 6 episódios, uma série curtinha, conta a história do John Adams, que foi o segundo presidente dos Estados Unidos, e ele foi um dos constituintes, ele participou desse movimento da independência dos Estados Unidos, e mostra aí a vida dele, na independência dos Estados Unidos, depois ele como presidente, enfim, e o filho dele depois foi presidente também. É interessante, mas mostra assim como a sociedade mudou. A sociedade não é a mesma daquela época, né? Mudou bastante. Então, não dá para a gente, para tudo, para as questões atuais, recorrer à vontade do Constituinte, porque o Constituinte daquela época, vocês vão ver, o pessoal andava de charrete, então a sociedade era muito diferente, não dá para a gente, o Constituinte não imaginou muitas das questões que se colocam hoje, porque a sociedade é outra. Então, a Constituição, ela não é ela é um instrumento dinâmico, ela vai se adaptar às mudanças da sociedade. Então, mas mesmo nos Estados Unidos, que parece não fazer muito sentido a gente se apegar de maneira ferrenha aí, ao elemento histórico, aqui a gente está mais perto, então talvez ele tenha uma influência aí mais forte, mas mesmo nos Estados Unidos, a gente tem uma discussão em termos de doutrina constitucional, hoje ainda forte,
entre duas correntes, uma que prega essa força aí do elemento histórico. Ela entende que a Constituição deve ser interpretada sempre considerando a intenção dos autores do texto. Então, é uma corrente que chama originalismo, né, que ela busca aí a vontade original daqueles constituintes, que lá são chamados Founding Fathers, que são os pais criadores aí da pátria, né, são aqueles que responsáveis aí pela independência e pela elaboração do texto constitucional. Então, os adeptos do originalismo, eles defendem que a gente tem que sempre recorrer aos Founding Fathers para saber qual que era a intenção deles quando eles colocaram essa disposição na Constituição. Ainda hoje há quem defenda isso. Mas tem uma outra corrente que dialoga com essa e debate, né, faz uma crítica. É uma corrente chamada Living Constitution. Ela diz o seguinte: o texto tem que ser atualizado, ainda que você não tenha uma alteração formal do texto, você não tenha uma emenda à Constituição, mas o texto tem que ser atualizado para acompanhar as mudanças da sociedade. Então, a interpretação não pode parar no tempo e ficar lá presa na vontade do Constituinte. A gente tem que pensar na realidade atual. Então, como eu disse, com o passar do tempo, o elemento histórico ele deve ser aplicado, mas ele vai perdendo cada vez mais sua importância por conta dessas mudanças da sociedade. No caso do Brasil, a gente pode citar como exemplo aí de consideração de questões atuais não vislumbradas pelo Constituinte, ou, enfim, na verdade, nem é um caso de questão que não foi vislumbrada. Na verdade, o exemplo que eu vou dar para vocês é uma questão que o Constituinte se colocou, mas ele teve uma outra saída, que não foi a saída que o Supremo deu, que é o caso da união estável homoafetiva. Quando, no momento da Constituição, o Constituinte tinha a intenção clara em permitir apenas união estável entre homem e mulher, né? Então, houve essa intenção de afastar a união estável homoafetiva. Se a gente fosse se apegar apenas aí à interpretação, ao elemento histórico, à vontade do Constituinte, não seria possível ter reconhecido a união estável homoafetiva. Mas, o que aconteceu nesse caso? Houve o STF, ele afastou o elemento histórico nesse caso, apesar de não ser a intenção do Constituinte de 87 e 88 reconhecer uma união estável homoafetiva, o STF, na DPF 132, ao interpretar a Constituição, priorizou outros preceitos da Constituição, priorizou a igualdade, priorizou a liberdade e priorizou a dignidade da pessoa humana. Então, nós vimos, são todas normas vagas que o STF interpretou de uma maneira, enfim, condizente com a realidade atual, para dar um outro sentido para aquela norma que tratava da união estável. Então, nós temos muitas normas vagas, mas ela também tem uma função de permitir essa atualização da interpretação da Constituição, né? Porque você vai interpretar igualdade ou dignidade da pessoa humana de acordo com o contexto histórico, né? Então, o elemento histórico, ele é utilizado também na interpretação constitucional, mas a gente não pode perder de vista, não pode afastar a possibilidade de uma atualização da normativa e da norma por uma interpretação evolutiva, uma interpretação que considere a evolução da sociedade. Então, isso sem uma mudança formal no texto, sem que se promova uma emenda constitucional. A ideia aqui é que a Constituição não é uma obra acabada, que foi feita lá e tudo que ela teria que prever estava lá e a vontade do Constituinte prevalece sempre. A ideia é que a Constituição é um instrumento dinâmico e ela permite adaptação aí a novos valores e expectativas sociais, né? Então, porque e acho que é uma das funções também dessas normas vagas. Em qualquer situação em que houve uma evolução ou surgem questões que não foram sequer vislumbradas pelo Constituinte, se você precisasse elaborar uma nova Constituição para tratar disso, não. As normas, elas vão ser interpretadas considerando aí os novos valores presentes na sociedade. Então, o elemento histórico existe, mas sempre com essa assim, conjugando aí com essa ideia de normas vagas, a gente tem que fazer uma interpretação evolutiva, tá certo? Para a gente não ficar lá preso simplesmente na vontade do Constituinte originário, tá certo?
Bom, nós temos ainda o elemento sistemático, né? O elemento sistemático, a gente viu com o professor Fábio, que as normas, elas não devem ser interpretadas isoladamente, mas elas devem ser interpretadas considerando as demais normas, né? Então, sempre você considera a norma como parte de um todo, ela não é interpretada sozinha, né? E essa exigência de sistematicidade, ela também se projeta sobre a Constituição. Também a Constituição, ela deve ser interpretada considerando o todo, ela faz parte do todo, né? Então, quando você vai interpretar quando a gente fala da interpretação de uma norma infraconstitucional, a gente pensa no ordenamento jurídico como um todo. Quando a gente fala da interpretação constitucional, aí não, a gente vai fazer um recorte, a gente não está pensando no ordenamento como um todo, mas a gente está pensando na Constituição como um todo, certo? A gente considera fazer a interpretação de uma norma constitucional considerando as demais, né? É porque, de fato, nesse caso não faz sentido a gente pensar na interpretação no todo as demais normas infraconstitucionais, porque a Constituição está acima das demais. Mas a gente tem que pensar na interpretação da Constituição como um todo. E a gente fala, então, em unidade do sistema constitucional. O intérprete deve considerar as demais normas da Constituição. Aqui, eu coloquei até uma frase do Daniel Sarmento, ele diz o seguinte, ele fala que os valores constitucionais, por sua primazia, eles podem conferir unidade ao sistema jurídico. Então, a Constituição, ela está no topo do ordenamento jurídico e ela orienta a interpretação das demais normas, e muito por conta dos valores que as normas constitucionais consagram. Então, os valores mais importantes, eles estão para a nossa sociedade, eles estão consagrados nas normas constitucionais. Então, eles têm uma primazia, são os valores primordiais aqui no nosso sistema. E esses valores que estão lá no topo do ordenamento, na Constituição, eles vão se irradiar por todo o sistema e vão fazer com que toda a interpretação das demais normas esteja permeada por esses valores, e isso vai ser responsável também por conferir unidade ao sistema jurídico. Então, as normas constitucionais têm essa função. Agora, quando a gente pensa no elemento sistemático na interpretação constitucional em si, né, interpretando uma norma constitucional, eu disse, então, que você tem que considerar as outras normas da Constituição, as outras normas constitucionais. Você não interpreta uma norma constitucional isoladamente. Bom, e aqui algumas questões. Primeira questão, a gente não tem uma hierarquia entre as normas constitucionais da Constituição originária, né? Nenhuma norma da Constituição originária está acima da outra, né? Quando for uma norma constitucional fruto de emenda constitucional, aí sim, a norma fruto de emenda constitucional ela não pode contrariar a norma da Constituição originária. Mas, quando a gente pensa no universo das normas da Constituição originária, não existe hierarquia formal entre elas estão no mesmo nível, né? Por isso que não se fala em norma da Constituição originária inconstitucional. Até tem uma obra do Otto Bischoff, Normas Constitucionais Inconstitucionais, de uma teoria, enfim, acabou não vingando a ideia de que a gente não pode falar que uma norma da Constituição originária, colocada lá pelo Constituinte de 87 e 88, seja inconstitucional, porque ela faz parte da Constituição originária. As normas que vieram com uma emenda constitucional, essas sim, podem ser declaradas inconstitucionais, mas Constituição originária não. Mas apesar de não ter uma hierarquia formal entre essas normas, todas estão no mesmo nível, nenhuma está acima da outra, então por isso que você não pode fazer um controle de constitucionalidade dentro dessas normas, a gente tem algumas dessas normas que podem ser consideradas mais importantes que outras, né? Então, o próprio Daniel Sarmento, ele compara o direito à vida e o direito à propriedade, dizendo, olha, o direito à vida seria mais importante que o direito à propriedade. Mas aqui a gente tem um problema assim, quem vai falar quais são as normas mais importantes, né? O fato é que o próprio Constituinte, quando ele fala, por exemplo, quando ele cria um instrumento que é a DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é possível, uma ação que é possível ser ajuizada no STF em caso de descumprimento de um preceito fundamental da Constituição. Então, o próprio Constituinte, ele diz, olha, não
em caso de descumprimento de qualquer preceito constitucional, mas de um preceito fundamental da Constituição, um preceito mais importante. Na prática, quem vai dizer qual é o preceito fundamental da Constituição, o que é mais importante, o que não é? É o STF. O STF, quando ele vai analisar uma DPF, ele diz se é um preceito fundamental que teria sido violado ou não. Então, a gente tem aí algumas normas. Então, isso tudo tem que ser considerado quando a gente vai fazer essa interpretação sistemática. A gente considera o sistema como um todo, não existe uma hierarquia formal entre as normas constitucionais, mas algumas podem ser consideradas aí mais importantes. Uma outra questão se coloca, que, enfim, a interpretação sistemática deve considerar todas as normas constitucionais, deve considerar o sistema constitucional como um todo. E a questão que se coloca é o que fazer quando surge conflito aí entre essas normas constitucionais, porque a gente viu que elas estão na mesma hierarquia, não tem hierarquia formal entre elas, você não pode aplicar uma e afastar a outra, você não pode reconhecer que uma delas é inconstitucional, porque se ambas são da Constituição originária, então ambas têm que ser aplicadas. Então, muitas vezes aí surgem conflitos. Deixa eu ver se está no próximo. Não está. Surgem conflitos entre essas normas constitucionais e surgem de fato principalmente porque a gente tem essa característica de ter uma Constituição compromissória, ou seja, no momento constituinte nós tínhamos várias ideologias, várias correntes, vários movimentos disputando espaço na Constituição, e a Constituição acabou por consagrar várias dessas ideias que estavam ali buscando espaço, né? Nesse momento constituinte, a Constituição acabou por consagrar várias ideologias, algumas delas até contraditórias, mas foi necessário esse tipo de postura até para você ter um consenso, que é o consenso indispensável para a aprovação da Constituição. Então, foi necessário fazer um compromisso entre valores distintos para que a Constituição fosse aprovada, né? Não ia apenas prevalecer a ideologia A ou a ideologia B, o Constituinte tentou aí acolher, na medida do possível, tudo isso que estava por trás ali nesse momento constituinte. Então, isso faz com que, na prática, surjam muitos conflitos entre essas normas constitucionais, porque uma reflete uma ideologia, prevalecer uma posição, enfim, e outra reflete uma outra ideologia. E como é que você vai interpretar isso sistematicamente? Você tem que considerar todas as normas, né, o elemento sistemático, mas como é que você vai, muitas vezes, conciliar normas que refletem ideologias distintas? Então, não é fácil. As duas normas são normas constitucionais, da Constituição originária, tem que ser aplicadas. Aí cabe ao intérprete conciliar e buscar uma solução que atenda a ambas as normas. Mas a gente tem vários conflitos, como a gente falou, eu falei a semana passada, o próprio artigo 170, que trata dos princípios da ordem econômica, ele consagra aí princípios aparentemente contraditórios. Então, ele consagra a propriedade privada, mas ele pensa na função social da propriedade, ele fala da livre iniciativa, mas ele também fala um tratamento especial aí para o pequena empresa, então, proteção dos direitos do consumidor. Então, ele buscou ali atender vários setores e várias ideologias. E na hora da aplicação, é lógico que surgem conflitos. E aí cabe ao intérprete tentar conciliar essas normas aí em conflito. Então, a gente também usa o elemento sistemático na interpretação constitucional. A gente vai ver logo adiante, falando de alguns postulados específicos da interpretação constitucional, que essa ideia do elemento sistemático, ela está muito relacionada com dois postulados específicos, que são da unidade da Constituição e da concordância prática. A gente vai voltar nisso. Bom, por fim, nós temos mais um elemento ainda, que é o elemento teleológico da interpretação. A gente fala de interpretação em geral, né, dos elementos tradicionais da interpretação, nós temos o elemento teleológico. Como foi visto, por meio do elemento teleológico, se busca encontrar a finalidade subjacente ao preceito, ou seja, qual foi a finalidade
do legislador ao instituir essa norma. No caso aqui, qual foi a finalidade do constituinte? O que estava por trás? Qual a finalidade aí dessa norma constitucional? O que ela busca assegurar? O elemento teleológico se aplica aí à interpretação em geral, e especificamente no caso da interpretação constitucional, ele é um elemento muito forte, porque a Constituição Federal, mais do que qualquer outro instrumento jurídico, ela é um instrumento repleto de preceitos impregnados de finalidade, né? Então, as normas constitucionais, em geral, elas foram inseridas lá não à toa, não só com uma finalidade de regular uma situação específica, mas, como vimos, de mudar a própria realidade social e política, né? Então, os preceitos da Constituição, eles estão impregnados de finalidade, eles têm muito forte essa ideia de finalidade da norma. E isso é uma característica muito clara em constituições como a nossa, que é uma constituição transformadora, né? A gente não está simplesmente... O constituinte, ele não buscou simplesmente organizar um Estado e prever os direitos numa sociedade já estabilizada, mas ele buscou transformar a realidade social, né? Ele viu que a gente está um país ainda que precisa melhorar muito, precisa de desenvolvimento, precisa melhorar em muitos aspectos, e ele colocou toda essa intenção nas normas constitucionais. Isso aí está a finalidade das normas constitucionais. Muitas delas a gente vê que não é apenas a norma não tem apenas a finalidade de disciplinar uma questão atual, mas ela quer mudar o futuro, ela quer mudar a sociedade. Então, a gente sempre, quando vai interpretar uma norma da Constituição, tem que ter bastante em mente qual a finalidade daquela norma, qual é o objetivo dela, o que ela busca. Então, isso acaba sendo mais forte, o elemento teleológico, na interpretação constitucional, imagino, do que no restante, né? A Constituição, ela estabelece logo no artigo 3º quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, ela coloca lá, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, a gente vê que a República Federativa do Brasil, ela tem muitos objetivos, ela tem muitas tarefas aí para realizar, que estão lá sintetizadas no artigo 3º. E a Constituição, ela busca, né, as diversas normas, dar instrumentos ou prever diretrizes para que esses objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil sejam de fato realizados, para que de fato a gente alcance o desenvolvimento, para que de fato as desigualdades sejam reduzidas, né? Então, por isso, a gente vai ver depois, quando se consagra um rol de direitos sociais, a ideia é, de fato, reduzir as desigualdades sociais. Então, são instrumentos aí para que esses objetivos sejam realizados. E isso tem que estar sempre presente quando você faz a interpretação constitucional, que a finalidade das normas é, de fato, realizar esses objetivos. Então, a interpretação da Constituição, ela tem que levar isso em conta, tem que levar em conta a finalidade da norma. A gente viu, quando a gente viu por que interpretar a Constituição, e uma das questões que eu coloquei, olha, para que esses objetivos constituintes de transformação, eles sejam efetivados, para que as normas sejam concretizadas. Então, isso é a finalidade. Então, o elemento teleológico, ele tem que estar sempre presente. Uma discussão que está muito afeta aí essa ideia de elemento teleológico e busca da finalidade é a discussão que considera, tem uma corrente assim, a corrente do consequencialismo, uma ideia que ela defende, né, os adeptos do consequencialismo, que a decisão, por si, ela tem que sempre considerar, não basta simplesmente dar a decisão de acordo com o que está no ordenamento, mas você tem que, o julgador, quando ele vai decidir, ele tem que avaliar também as consequências práticas da sua decisão. Porque o intérprete, o aplicador do direito, quando ele vai decidir, ele vai fazer
a interpretação a gente não tem, não é simples, né? E a gente não tem uma resposta só correta, né? A interpretação, ela acaba dando um leque de possibilidades, é lógico que limitadas aí pelo texto normativo, mas a gente tem um leque de possibilidades, as possíveis interpretações. Então, o julgador, quando ele vai decidir, ele vai fazer uma escolha interpretativa. Dentre as interpretações possíveis, qual que ele vai considerar. Para isso, ele vai recorrer aí aos diversos elementos da interpretação, ele vai partir da alimentação, da interpretação gramatical, e aí depois ele vai considerar interpretação sistemática, histórica, enfim, teleológica, a finalidade. E os adeptos do consequencialismo, eles falam, olha, o juiz, quando ele vai fazer uma escolha interpretativa, ele tem que sempre avaliar as consequências práticas da decisão. Qual que vai ser o efeito dessa decisão na realidade? Bom, mas quando ele vai fazer essa avaliação, o que ele tem que considerar? Ele não vai considerar as consequências, qual o efeito dessa decisão, a partir das suas próprias preferências subjetivas. Então, você não leva em conta as preferências subjetivas do intérprete. Para aquele juiz, a consequência prática da decisão está ok, ele acha que é melhor, ou não, ele acha que essa consequência prática seria nefasta, então vamos pensar de uma forma diferente. Não, o que importa não é a preferência subjetiva do intérprete, daquele juiz que está julgando. O que importa, quando a gente vai avaliar as consequências práticas da decisão, são os valores que estão previstos aí no sistema jurídico constitucional, no sistema constitucional. Então, essa avaliação das consequências da decisão tem que ser feita com base no sistema de valores que a própria Constituição estabeleceu. Então, não é, olha, essa consequência prática ela está boa porque eu acho que está boa como julgadora. Não, é porque a Constituição consagrou esse valor e ela quer realizar esses valores que ela consagrou. Então, a gente sempre está muito relacionado com a finalidade. O intérprete, quando ele vai fazer escolhas interpretativas, ele tem que pensar, ele tem que estar sempre olhando qual foi o sistema de valores que a Constituição acolheu, quais são os valores que ela busca realizar, né? Então, ele tem que sempre... Aí a gente vê a importância do elemento teleológico, a finalidade que está por trás, e também aqui do elemento sistemático, porque esse sistema, esse conjunto de valores, ele está permeado em toda a Constituição. Você tem que considerar a Constituição como um todo. Então, isso é muito importante. A Constituição fez escolhas valorativas, né? Nós podemos concordar ou não com elas, mas as opções foram feitas. E ao intérprete, aplicador, cabe respeitar as opções valorativas do Constituinte, né? Até o professor Dimitri de Moules e o professor Leonardo Martins, eles têm um livro muito bom sobre direitos fundamentais, e eles falam, olha, a Constituição de 88 era muito criticada, né? Por uma linha mais conservadora, o que se diz, olha, é que houve um excesso de direitos, uma inflação de direitos, então a gente não consegue realizar tudo porque o Constituinte foi exagerado, ele previu mais direitos do que seria possível. E, por outro lado, uma linha liberal fala, olha, critica muito a falta de efetividade desses direitos, a gente não consegue realizar esses direitos, a gente precisaria efetivar tudo isso. Cada um pode ter uma opinião a esse respeito. A Constituição tem muitos direitos ou não, a Constituição precisava ter tantos direitos e o que a gente precisa agora, de fato, é conseguir efetivar tudo isso. O fato é que o Constituinte teve uma opção axiológica e isso tem que ser considerado pelo intérprete. Esses valores que orientaram aí a elaboração da Constituição têm que ser considerados. Então, essa é a importância aí do elemento teleológico, a finalidade, e sempre tendo em mente que as preferências não são as preferências subjetivas do intérprete, mas são as preferências valorativas da própria Constituição, tá certo? Bom, feitas essas considerações sobre esses elementos tradicionais de interpretação,
que a gente viu que valem para todo o direito e valem também para a Constituição. A interpretação da Constituição como uma norma jurídica, ela vai ser interpretada como uma norma jurídica, considerando todos esses elementos tradicionais, elemento gramatical, elemento histórico, elemento sistemático e elemento teleológico, mas lógico, então, considerando essas peculiaridades da norma constitucional que a gente acabou de ver, né? Ela se submete aí a todos esses elementos na sua interpretação, mas ela tem algumas especificidades que a gente não pode esquecer, tá certo? Bom, fora isso, a doutrina tem apresentado alguns princípios específicos da interpretação constitucional, alguns princípios que seriam próprios da interpretação da Constituição. São alguns princípios, enfim, que os autores costumam citar. Os mais recorrentes que a gente observa na doutrina são unidade da Constituição, concordância prática e força normativa da Constituição. É o que a gente mais vê aí na doutrina. Bom, vamos falar um pouquinho disso e até das possíveis críticas a essa nomenclatura. Bom, primeiro com relação à unidade da Constituição e à concordância prática. Vamos tratar de maneira conjunta esses dois princípios, né, ou postulados da interpretação constitucional. Qual que é a ideia aqui? Com relação à unidade da Constituição, a ideia é de que a Constituição deve ser interpretada de forma a evitar contradições entre suas normas. Então, essa é a ideia do Canotilho, né, doutrinador português, que é muito citado, muito mencionado aqui no Brasil. Bom, então, a Constituição é um documento, ela é você tem um conjunto de normas constitucionais, você tem um todo integrado de normas, e por isso a interpretação deve ser feita em conjunto, não de forma isolada, e a Constituição deve ser interpretada de forma a evitar que existam contradições entre as suas normas. Bom, então, a unidade da Constituição é um instrumento, é um todo, tá certo? E a concordância prática, ela se volta exatamente a tentar evitar essas contradições. O intérprete, quando ele identifica uma tensão entre essas normas que compõem o todo, que é a Constituição, ele deve buscar a harmonização dessas normas, ele deve buscar evitar essas contradições. Bom, como vocês podem ver, essa ideia de unidade da Constituição e concordância prática, né, especialmente a unidade da Constituição, elas estão intimamente relacionadas com a ideia que a gente viu agora há pouco de interpretação sistemática, né? Então, esse elemento da interpretação, o elemento sistemático, na verdade, a gente pode até dizer que essa unidade da Constituição seria a própria interpretação sistemática, mas aí com uma nova roupagem, com um nome diferente, próprio para a Constituição, né? Com um nome de um postulado próprio de interpretação constitucional. Em vez de a gente falar simplesmente, estamos fazendo uma interpretação sistemática da Constituição, não, nós devemos considerar a unidade da Constituição. A gente dá um outro nome, como se fosse um princípio próprio apenas da Constituição. Bom, e aí essa ideia de concordância prática, então, considerando que a Constituição é um todo, você tem que sempre buscar harmonizar as normas em conflitos e buscar aí aferir a maior eficácia possível de cada uma delas. Buscar, você não pode simplesmente aplicar uma e você tem que tentar aplicar o máximo possível cada uma dessas normas, conseguir aí que cada uma delas tenha a maior eficácia possível. Bom, como a gente viu, a Constituição é um instrumento que consagra múltiplos valores, e esse pluralismo de valores, ele é uma decorrência do próprio pluralismo político no momento constituinte, né? A gente estava numa Constituição que tinha, ela refletia, constituinte, desculpa, que refletia múltiplas ideologias, e isso acabou resultando em pluralismo de valores consagrados na Constituição. E o intérprete, quando ele vai fazer essa interpretação, ele tem que fazer essa concordância prática, ou seja, ele vai buscar a harmonização dessas normas constitucionais em conflito. E aí, a questão que eu coloco, né, repetindo, não seria isso a interpretação sistemática? Será que a gente só não está
dando um outro nome para algo que, tradicionalmente, a gente considera como interpretação sistemática, mas daí é que dando um nome próprio aí para o direito do direito constitucional, unidade da Constituição e concordância prática, né? Concordância prática é um princípio de interpretação que a gente usa propriamente para o direito constitucional, mas a ideia é essa. Bom, o outro princípio específico que a gente vê de interpretação constitucional, que é muito repetido, é o de força normativa da Constituição. Ou seja, a Constituição seria uma autêntica norma jurídica, né? A Constituição é uma norma jurídica, então ela tem força normativa, ela é norma, ela não é uma mera proclamação de intenção, ela é uma norma. Então ela deve ser interpretada como uma norma. Por isso você deve buscar a interpretação que vai conferir maior efetividade à Constituição, vai conferir maior efetividade a essas normas constitucionais, porque ela tem que incidir como uma norma. Bom, essa é uma discussão que acaba sendo própria da interpretação constitucional, porque não é algo que a gente questiona em relação ao restante do ordenamento jurídico, né? Quando a gente vai falar da interpretação das normas infraconstitucionais, a gente não fala, olha, mas a gente tem que considerar a força normativa. Assim, é lógico, são normas, elas têm força normativa, são leis, as leis penais, as leis civis, enfim, as leis processuais. Quando a gente vai falar da interpretação infraconstitucional, a gente não fala, olha, a gente tem que considerar o postular da força normativa da lei. Assim, é lógico, é uma lei. Porque a Constituição, que é uma norma suprema, que está acima de todas as outras, porque quando a gente fala de interpretação da Constituição, existe essa preocupação em falar na força normativa da Constituição, em falar que você tem que dar a interpretação que garanta a maior efetividade à Constituição e que considere a Constituição como uma norma de fato, né? Por que a gente tem essa discussão no campo da interpretação constitucional? Bom, aqui, essa própria ideia de força normativa da Constituição, ela está muito atrelada à evolução da concepção acerca de princípios no mundo jurídico. Então, vamos falar brevemente disso. A Constituição, ela é uma norma, é lógico que ela não é uma norma apenas principiológica, né? Nós temos regras e princípios na Constituição, a gente vai tratar disso com mais calma na próxima semana, mas a Constituição, ela é um instrumento jurídico que acaba consagrando muitos princípios, né? Ela é permeada por princípios, ela tem muitos princípios. E os princípios nem sempre foram considerados como autênticas normas jurídicas. Então, por conta disso, a própria compreensão da Constituição, ela acabou sendo muito influenciada. Então, a concepção atual de que você precisa reconhecer a força normativa da Constituição está muito atrelada aí à própria evolução com o tempo da concepção de princípio. E hoje se considera princípio como uma norma jurídica, mas nem sempre foi assim, né? A concepção de princípios no mundo jurídico, ela passou por uma evolução. E a gente observa isso em 3 fases, né? Aqui é uma classificação, né? Uma exposição das 3 fases que foi concebida aí pelo Paulo Bonavides, né? O que ele diz? Ele fala que o reconhecimento dos princípios como norma jurídica, ele passou por vários estágios, né? No primeiro estágio, que ele chama da fase justnaturalista, os princípios, eles estavam associados a uma ideia de justiça, né? Então, o princípio como os ideais de justiça que deveriam orientar o ordenamento jurídico, mas não propriamente integrando o ordenamento jurídico. Esses princípios, nessa fase justnaturalista, eles estariam fora do ordenamento jurídico. Então, eles não seriam normas positivadas, eles estariam fora do ordenamento, acima, enfim, eles seriam esses valores, essa ideia de justiça, tudo que está por trás aí do ordenamento, mas eles não seriam parte integrante do ordenamento jurídico. Por isso que a gente fala
Por isso que o Paulo Bonavides falava que seria uma fase justnaturalista. Os princípios estão ali, mas não positivados, tá certo? São ideais de justiça que deveriam aí, de alguma maneira, orientar as normas, mas não propriamente normas. Então, nesse primeiro momento, princípio não era considerado norma jurídica. Em uma segunda fase, o princípio é uma fase que a gente chama, que pode se chamar de positivista, né? A gente já não está em algo totalmente fora do ordenamento, como na fase justnaturalista, apenas associado a uma ideia de justiça, mas é algo que passa a ser positivado, né? Por isso essa fase positivista. Mas os princípios, eles passam a ser obtidos no ordenamento, eles não estão fora aí, algo etéreo, enfim, eles estão obtidos no ordenamento, a gente aprende os princípios do próprio ordenamento, mas eles não estão positivados como normas jurídicas propriamente ditas, né? E por isso eles são considerados fontes normativas meramente subsidiárias. Então, aqui, nesse momento, essa fase positivista, prevalece a ideia de princípios gerais de direito. O professor Fábio falou na aula passada, que era a ideia que estava lá no artigo 4 da Lindbe, quando ela foi editada aí como lei de introdução ao Código Civil, a gente ainda tinha essa ideia de princípio não como uma norma, como as outras, mas a ideia de princípios gerais de direito. Então, você não aplica diretamente o princípio, né? O princípio geral de direito é algo ao qual o intérprete vai se socorrer no caso de lacuna. Então, no caso de lacuna, está lá no artigo 4º, né, da Lindbe. No caso de lacuna, a gente vai usar o quê? A gente vai usar a analogia, a gente vai usar os costumes e os princípios gerais de direito. Onde estariam esses princípios gerais de direito? São algo que estão ali no ordenamento, mas não como uma norma jurídica como as outras. Então, por isso, são fontes normativas meramente subsidiárias. Então, você só vai aplicar um princípio geral de direito se você não tiver uma regra específica que dê a resposta, que dê a solução para o caso. Então, no caso de lacuna, você não tem a regra que resolve a questão, você vai ter que socorrer ao princípio geral de direito. Então, ele já passa, de certa forma, por ordenamento, mas ele não é uma norma como as outras, que tem aplicação direta, ele tem uma aplicação meramente subsidiária. Então, esse é o período aí, a fase positivista, em que prevaleceu a ideia de princípios gerais de direito. Bom, depois a gente tem a fase que pode ser chamada de pós-positivista. Aí sim, os princípios adquirem o caráter de verdadeiras normas jurídicas. Aí sim, eles são considerados normas jurídicas como as demais. E normas jurídicas que devem ser obedecidas. E nesse momento, eles são, então, inseridos expressamente nas constituições. Então, eles são consagrados expressamente como normas jurídicas, e como normas jurídicas têm que ser obedecidos, têm que ser seguidos. A partir de então, a gente começa a falar em princípios constitucionais, a partir desse momento de positivação expressa nas constituições. E as constituições, de fato, elas possuem vários desses princípios em todo o seu texto. Então, esses princípios constitucionais como normas jurídicas. Então, a partir desse momento, dessa fase pós-positivista, em que a gente pensa a Constituição permeada por princípios, mas princípios não como fontes subsidiárias do direito, mas princípios como normas jurídicas que têm que ser seguidos, a partir desse momento surge a preocupação em falar, não, a Constituição, ela tem força normativa, assim, porque os princípios são normas jurídicas, eles são obrigatórios. Então, a gente tem que sempre considerar a força normativa da Constituição, a Constituição é obrigatória, suas normas são obrigatórias, elas têm que ser implementadas. Então, por isso que a gente fala em força normativa da Constituição, está muito atrelado, então, à própria evolução dos princípios no mundo jurídico, e hoje o que prevalece é aí princípios considerados como normas jurídicas, e a gente vê que muitos dos valores mais importantes que o Constituinte consagrou estão lá sob a forma de princípios. Bom, a gente vai voltar nesse tema na próxima semana. Bom, e quando a gente fala em força normativa da Constituição, e essa busca da interpretação que vai conferir a maior efetividade da Constituição, considerando, então, a Constituição como a norma constitucional como norma jurídica, a gente poderia voltar ao exemplo que o professor Fábio deu na aula passada, que é o exemplo do direito de greve do servidor, né?
quando o STF alterou o entendimento com relação ao mandado de junção, foi uma interpretação que buscou conferir maior efetividade à Constituição, considerando a Constituição aí como uma efetiva norma jurídica, né? Então, porque a gente tinha um entendimento em que o mandado de junção, ele busca aí permitir o imediato gozo do direito até uma norma regulamentadora. Então, quando o STF passou a admitir, né, como a gente não tem ainda uma lei que trate do direito de greve dos servidores, a partir do momento que o STF fala, tudo bem, a gente não tem, mas não dá para ficar guardando o legislador para sempre, então vamos aplicar nos limites da Lei 7.783 de 89, que fala da greve na iniciativa privada, mas a gente vai considerar a greve nos serviços essenciais no setor privado. Que tipo de interpretação foi essa? Foi uma interpretação que buscou conferir efetividade à Constituição, buscou aí conferir, assegurar o exercício de um direito e reconhecer a força normativa da Constituição, tá certo? Bom, então, voltando aqui, só para concluir essa questão das fases da evolução dos princípios como norma jurídica, hoje nós temos constituições permeadas de princípios reconhecidos como normas jurídicas, e o papel dos princípios ele é muito forte e central nesse momento pós-positivista. Nesse contexto, até está aquela obra do ministro Barroso, que eu coloquei no slide da aula passada, que é a nova interpretação constitucional, né? O ministro Barroso, ele sempre foi adepto a falar, olha, a gente tem que mudar, a própria concepção da Constituição mudou, a Constituição de 88, o direito constitucional está mais forte, o direito constitucional tem que ser efetivado, as normas constitucionais têm que ser efetivas, não dá para a gente ficar tendo aquela insinceridade normativa, não bastam ser normas que proclamam direitos e não nada ser efetiva, a gente tem que, de fato, reconhecer a força normativa dessas normas. Então, ele defendeu muito essa ideia, que é até o título do livro, de uma nova interpretação constitucional, que a gente deveria, aí, considerando esse papel central dos princípios, ter uma interpretação que permitisse a efetivação dessas normas, a efetivação desses direitos e a realização desses valores que estão lá consagrados nos princípios. Nesse contexto, surgiu uma corrente que ficou conhecida como neoconstitucionalismo, né? E foi defendida por vários autores, inclusive pelo ministro Barroso, essa ideia de que nós teremos uma nova forma de interpretação neoconstitucionalista em que os princípios, a Constituição teria em sua maior parte normas principiológicas e permeadas de valores, e que o aplicador do direito teria que buscar, na maior medida possível, realizar. Então, essa corrente neoconstitucionalista, ela reconhecia a primazia dos princípios, a preponderância dos princípios no contexto da Constituição, e ela dava um papel muito forte para o judiciário, quando ele vai aplicar a Constituição, ele teria aí que buscar realizar esses princípios. Bom, essa corrente neoconstitucionalista que buscou aí dar um novo impulso para a aplicação da Constituição, ela sofreu críticas também, né? Ela sofreu críticas fortes, assim, de alguns setores, dizendo, principalmente porque quando você reconhece princípios com tanta força e dá ao judiciário esse papel de aplicar esses princípios, de efetivar essas normas constitucionais, entendeu-se que, olha, isso aqui vai numa linha de um ativismo judicial que acaba extrapolando o que se buscaria. Então, tem, inclusive, um texto muito interessante do professor Humberto Ávila, em que ele rebate todas essas ideias do neoconstitucionalismo. Ele diz, olha, nós temos princípios. Aliás, ele é um dos autores que escreveu, né, tem uma obra importante aí sobre princípios constitucionais. Ele falou, olha, nós temos princípios, nós temos muitos princípios, mas a gente não pode dizer que é uma Constituição principiológica, que a maioria das normas são princípios. Nós temos muitas mais regras do que princípios, e a gente não pode esquecer o papel do legislador também na hora de efetivar tudo isso que está na Constituição, não pode simplesmente dar esse papel todo para o judiciário. Então, é todo esse debate que a gente tem aí de ativismo judicial,
enfim, não vamos entrar nesse tópico, aí não é o tema da aula, mas só para trazer essa discussão. Mas hoje, o próprio, aqui por curiosidade, só para vocês, o próprio Barroso, também uma palestra dele que eu acompanhei ano passado, ele fala, olha, a gente perguntou, e o neoconstitucionalismo, o que ele achava? Ele falou, olha, essa expressão neoconstitucionalismo foi importante em um momento em que a gente precisava mudar a concepção da interpretação da Constituição e do próprio papel da Constituição, mas hoje não faz mais sentido a gente falar em neoconstitucionalismo. O que ele diz assim, hoje o que a gente tem é o constitucionalismo, o neoconstitucionalismo, que era o que a gente buscava realizar, virou o constitucionalismo contemporâneo. Então ele diz que, segundo ele, o constitucionalismo que a gente tem hoje, ele realiza aí o que o neoconstitucionalismo propugnava no momento aí pós-constituinte. Então ele acha que a gente teria evoluído nesse sentido. Bom, aqui eu vou trazer, então, a gente falou um pouco de alguns métodos que seriam alguns postulados específicos da interpretação constitucional que a doutrina aponta. Então, unidade da Constituição, concordância prática e força normativa, são três que eu acho os mais citados, que eu quis falar um pouco para vocês. E aqui, agora, eu vou trazer um pouco algumas críticas que o professor Virgílio Afonso da Silva, né, professor aí da Universidade de São Paulo, ele faz com relação a esses métodos, essa ideia de trazer esses métodos específicos na interpretação constitucional. Ele tem um artigo bastante interessante, chama sincretismo metodológico. Ele usa essa expressão, na verdade, sincretismo metodológico, e ele escreveu esse artigo num livro chamado Interpretação Constitucional. E, bom, o que ele critica? O professor Virgílio, ele critica bastante, ele diz o seguinte, olha, a doutrina constitucional passou a propugnar que fossem adotados na interpretação constitucional métodos ditos modernos, em contraposição aos chamados métodos arcaicos. O que seriam esses métodos arcaicos? Seriam aqueles métodos tradicionais de interpretação, aqueles elementos tradicionais, aqueles cânones de interpretação do Savigny. Então, tudo isso que a gente viu até agora, né? Interpretação gramatical, interpretação sistemática, teleológica, histórica. A doutrina passou a considerar esses métodos arcaicos, todos esses cânones de Savigny, que são métodos antigos, de fato, que a gente estuda no começo da faculdade, falou, não, isso tudo é arcaico. O que a doutrina constitucional passou a defender? Que se adotassem métodos modernos, que fossem métodos exclusivamente constitucionais, ou seja, métodos próprios aí do direito constitucional. Bom, o que o professor Virgílio aponta? Bom, a doutrina nacional, ela acabou adotando, de maneira geral, um rol de princípios da interpretação constitucional que os doutrinadores ficam repetindo, que é um rol de princípios lá que está num autor alemão que se chama Konrad Hesse. Então, que princípios seriam esses? Unidade da Constituição, a gente viu, efeito integrador, força normativa, conformidade funcional, concordância prática, força normativa da Constituição. Então, o Konrad Hesse, esse doutrinador alemão, apresentou um rol de princípios de interpretação constitucional e a doutrina nacional viu, achou interessante, achou bonito e começou a repetir que esses seriam os princípios de interpretação constitucional que nós deveríamos seguir. E isso foi sendo repetido aqui no Brasil por muitos autores. O professor Virgílio, que fez o doutorado lá na Alemanha, ele é bastante estudioso do direito alemão, o que ele diz? Aqui começou a se falar que, olha, esse é o modelo de interpretação alemão e é isso que a gente tem que seguir. Ele falou, olha, não existe uma teoria de interpretação alemã, um modelo próprio, que é unânime ou consensual na Alemanha como um todo. O que existe são esses princípios que foram adotados por um autor, que foram apontados apenas pelo Hesse, né? E não são princípios universais de interpretação que todo mundo segue, né? E esses princípios, eles são um pouco expressivos até na própria Alemanha e acabam não tendo muita importância prática, se a gente for levar em conta, né? Então,
que ele diz, analisando alguns desses princípios? Por exemplo, quando a gente fala... bom, a gente viu, quando a gente fala de unidade da Constituição e concordância prática, a gente está falando basicamente de interpretação sistemática, né? Elemento sistemático da interpretação. Mas deu um outro nome, mas precisar não precisaria, né? Se a gente falar interpretação sistemática, é a ideia de unidade da Constituição. A Constituição tem que ser interpretada como um todo, e havendo conflitos, o intérprete tem que buscar harmonizar. Então, concordância prática e unidade da Constituição seriam o elemento sistemático. Quando ele fala, por exemplo, de o Hess, né? Ele cita a conformidade funcional. O que seria isso? Segundo o princípio da conformidade funcional, o intérprete ele tem que buscar a estrita obediência à repartição de funções, né? Então, quando ele vai interpretar e aplicar a Constituição, ele tem que ver quais são as funções aí de cada um dos poderes, poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, tem que observar estritamente essa repartição de funções. É uma ideia que acaba surgindo até para enfrentar um ativismo judicial, ou seja, na interpretação, o judiciário tem que observar essa conformidade funcional, ele tem que ver qual que é o papel dele, ele não pode ir além, ele não pode invadir a esfera do legislador. O professor Virgílio, ele fala, olha, no caso do Brasil, ele faz uma crítica, enfim, ele diz assim, olha, a gente tem que considerar que se a própria Constituição, ela impõe algumas prestações positivas para o legislador tem alguns deveres que ele tem que observar, e se o STF tem um papel de guardião da Constituição, que foi garantido ali, a Constituição contém uma previsão nesse sentido, e o STF, como guardião da Constituição, se depara com uma inércia do legislador em prever essas prestações positivas, então o Virgílio entende que no caso do Brasil, como que a gente, considerando esse contexto da nossa Constituição, como que a gente justificaria uma omissão do STF em caso de inércia do legislador, né? Então, porque pela conformidade funcional, o STF não poderia ingressar na seara de outros poderes, e o Virgílio faz essa ressalva, fala assim, mas o STF vai ficar omisso, então, se o legislador for inerte, ele não vai poder fazer nada, vai falar que não é função dele. É lógico, então, essa é a crítica do Virgílio, mas é lógico. Aqui, a ideia foi para evitar o ativismo judicial, enfim. É lógico que a gente tem que considerar essas características da nossa Constituição, mas a ideia também não é que o STF substitua o legislador, tá certo? Eu acho que a gente também tem que ter uma cautela para não ir para outro extremo, né? Então, o legislador não faz nada e o STF fica de mãos atadas como guardião da Constituição, tudo bem, não pode, mas assim, ele também não pode ocupar uma função que não é dele, né? Então, acho que a gente tem que ter um pouco de equilíbrio, nem sempre é fácil, né? Bom, mas segundo o Virgílio, uma concepção aí que pensa simplesmente nessa conformidade funcional seria uma concepção, uma visão anacrônica da separação dos poderes. A separação dos poderes tem que ser vista de uma forma não tão estática, enfim. Quando eles falam em efeito, né, o Hess, e aí a doutrina que foi repetindo esses princípios do Hess, quando fala em efeito integrador, a ideia, quando a gente diz efeito integrador, é que você, na interpretação, vai dar preferência para os pontos de vista que vão favorecer a unidade da Constituição. Então, isso aqui também está relacionado com unidade da Constituição e concordância prática, e com a própria força normativa da Constituição, né? Aquela ideia de que você tem que privilegiar os pontos de vista que levem a uma efetividade ótima da Constituição, os pontos de vista que vão, de fato, efetivar os preceitos constitucionais. Então, não é nada de propriamente, enfim, é tudo relacionado com a própria ideia de unidade da Constituição, também esse efeito integrador. O que o professor Virgílio acaba questionando, ele fala assim, olha, muitos desses métodos, esses princípios de interpretação constitucional que foram propugnados pelo Hess, que estão sendo repetidos,
alguns deles em nada se diferenciam dos cânones tradicionais, né? Então seriam métodos civilistas rebatizados, ou seja, a gente pega aqueles métodos civilistas que são os métodos tradicionais, que surgem lá os métodos, os elementos de Savigny, e você, para não falar que você está pegando um cânone tradicional, você pega esse método que foi criado não para interpretar a Constituição, mas para interpretar especialmente o direito civil, e aí você dá outro nome. Você rebatiza esses métodos civis, dá outro nome para ficar com uma roupagem de método próprio da interpretação constitucional. Mas não precisaria propriamente falar de uma unidade da Constituição se a gente tem um elemento sistemático. Né? A ideia é a mesma. E a outra crítica que ele fala assim, olha, o que a doutrina nacional acaba fazendo, ela acaba fazendo o que ele chama de sincretismo metodológico. Ela acaba incorporando várias ideias e várias teorias de autores distintos, sem muito filtro, sem muita análise da sua compatibilidade, e com isso acaba utilizando teorias, utilizando de maneira conjunta teorias que são incompatíveis. Então, por exemplo, o que ele diz? No Brasil existe muitas teorias alemãs, muitas doutrinas da Alemanha, enfim, houve um momento aí que, até hoje a gente tem um pouco de que o que vem da Alemanha era ótimo, a gente tinha que seguir, enfim, em termos de direito constitucional. E o Brasil acabou trazendo, né, os doutrinadores, é da Alemanha, então a gente vai repetir aqui, então vamos trazer as doutrinas alemãs para cá. Então, só que na hora de juntar tudo isso, muita coisa é incompatível, muitos métodos e princípios acabam sendo incompatíveis entre si. Por isso que o Virgílio fala em sincretismo metodológico, você mistura tudo, métodos que seriam para questões distintas, né? Mas isso, a crítica dele é a essa incorporação irrefletida da doutrina estrangeira, né? Então, aqui houve muito essa repetição dos métodos do Hesse, também dos métodos de um autor chamado Bokenford, que foi o Canotilho que trouxe e acabou difundindo bastante. O Canotilho aí, como um autor muito, muito lido aqui no Brasil, acabou trazendo também essa influência de alguns autores alemães, e aí acabou sendo repetido. A gente vê muito a menção também ao Peter Haberle, que é um doutrinador alemão, que ele defende a ideia de sociedade aberta dos intérpretes, né? Então, todos devem interpretar a Constituição. Então, é um autor também que é muito repetido. E aí, muitas vezes, os autores nacionais acabam simplesmente fazendo menção aí a obras estrangeiras sem essa preocupação em conciliar e ver se são compatíveis, sem entender muito, muito bem aí o que esses autores dizem, né? Existe um estudo que o professor André Ramos Tavares coordenou aqui no Brasil. É um estudo bem interessante, né? Ele foi um estudo realizado em vários países, coordenado por um professor italiano, que é o Lúcio Pegoraro, e aqui no Brasil foi o professor André Ramos Tavares que coordenou. E a ideia era verificar a importância da doutrina nas decisões das cortes constitucionais. Então, aqui no Brasil, eu participei dessa pesquisa, né, o professor André me convidou, eu participei, eu analisei aí alguns acórdãos, enfim. E aí essa pesquisa verificava quem são os autores que o STF está citando. E por que ele está citando, se ele está citando como um argumento de reforço, um argumento para afastar alguma ideia. E aí, com base, enfim, na análise de inúmeros acórdãos em ADIs, ADPFs, ADCs, enfim, se chegou aí, isso foi publicado na forma de artigo, coletaram dados, enfim, e se chegou aí aos autores que são mais citados no STF, doutrina nacional e doutrina estrangeira, né? Então, a gente tem, né, doutrina nacional, Zé Afonso da Silva,
Tem aí os autores aí que são mais citados. Doutrina, isso aí vocês podem imaginar o trabalho que deu coletar todas essas informações, porque a gente lia os acórdãos e colocava tudo em planilhas, né? Dados da obra, qual era a obra mais citada, qual era o autor, em que contexto isso foi citado, enfim. E se a gente pensar em acórdãos do STF aí de 200, 300, 400 páginas, a gente tinha que ler o acórdão inteiro aí até para pegar essas referências. Foi algo que deu bastante trabalho. Eu participei de uma parte só. E dentre os autores estrangeiros mais citados, a gente tem o Canottillo, claro, e tem o Alexi, que é um professor alemão. E ele é muito citado aqui, principalmente por conta dessa obra Teoria dos Direitos Fundamentais, que ele defende a utilização do sopesamento para solucionar colisões entre direitos fundamentais, né? E a gente tem aí a nossa Constituição assegurando aí um rol de direitos fundamentais que muitas vezes entram em colisão. Como é que você vai resolver essas colisões? O Alexi, ele defende um método próprio, né? O método da proporcionalidade. E ele é um dos autores mais citados no STF, né? Um dos autores mais citados. Ele é muito citado, o STF sempre se depara com colisões de direitos fundamentais e acaba citando o Alexi. E aí, bom, é curioso, é uma obra interessante, uma doutrina interessante, eu acho que vale a pena conhecer, mas eu estudei bastante essa obra, o próprio professor Virgílio foi aluno, foi orientando do Alexi no doutorado dele, mas eu me lembro, quando eu estava fazendo doutorado, eu tive contato com uma aluna alemã que estava aqui estudando um semestre na USP, ela fez uma parte da pesquisa dela aqui, e enfim, eu estava conversando com ela e falei alguma coisa sobre o Alexi, e ela falou, é curioso, porque aqui no Brasil vocês gostam muito do Alexi, na Alemanha a gente não dá tanta importância para ele, não é um autor assim que, nossa, todo mundo tem que ler para saber, e aqui sim, né? Então é curioso. Mas a própria forma, e como o Alexi foi incorporado e vem sendo citado no STF, também e pela doutrina, enfim, pela doutrina, o Virgílio, nesse texto que ele fala do sincretismo metodológico, ele critica muito, porque ele fala assim, olha, as pessoas citam Alexi, que é um autor, a gente vai falar um pouco disso, ele é um autor que defende aí o emprego da proporcionalidade para resolver essas colisões de princípios, né? Então, isso também faz parte de interpretação constitucional, né? Quando você vai interpretar normas constitucionais que garantem direitos fundamentais e normas que são principiológicas, como é que você... Não são princípios que garantem, que asseguram direitos fundamentais, nível constitucional, e que entram em colisão. Como é que você vai resolver esse conflito? Como é que você vai interpretar essas normas para resolver esses conflitos? O Alexi defende o uso da proporcionalidade, que a gente vai ver como funciona. Então, é uma teoria específica. Então, o Virgílio fala assim, olha, muitos dos autores que citam o Alexi, defendem o emprego da teoria do Alexi, eles citam também o Miller, o Friedrich Miller, como se eles fossem compatíveis. Vamos usar o Miller, o Alexi, e eles têm teorias completamente incompatíveis, né? O Miller, ele questiona, ele é contra o emprego do sopesamento, ele defende, ele tem a gente não vai entrar em tantos detalhes, mas assim, o Miller, ele tem uma teoria estruturante em que ele fala que você vai delimitar tanto o âmbito fático aí da norma, que quando você chegar naquilo, você vai aplicar aquela norma, não vai ter colisão com outra. O Alexi não, ele defende um âmbito fático amplo, em que, na prática, aí você vai poder ter conflitos aí entre os direitos fundamentais. Então, o que o Virgílio fala é que a gente tem que tomar cuidado também com essas importações aí de métodos, como se fosse tudo a doutrina alemã, é o que é mais moderno, e a interpretação constitucional tem que seguir esses métodos, mas a gente às vezes acaba aí repetindo sem muita consciência e falando de questões que são incompatíveis, né? Então, eu acho que não é para a gente falar, não, então não vamos
citar, não vamos recorrer a nenhum autor estrangeiro. A ideia não é essa, eu acho que a gente pode aproveitar muito a doutrina estrangeira, e eu acho que é muito válido a gente estudar o direito estrangeiro também. Mas eu acho que a gente tem que ter uma percepção criteriosa, tem que saber do que está falando, né? Não simplesmente é porque é estrangeiro é melhor, vai ser melhor para a nossa interpretação. Então, o que o Virgílio diz, assim, que nessa busca pelo novo, nessa ideia de buscar o que é novo, o que é estrangeiro, o que é melhor, você acaba se apegando a alguns métodos que são incompatíveis entre si e que também não têm contato com a nossa realidade, com o direito brasileiro, né? Então, também ele defende, olha, os métodos, os cânones do 7E, eles também valem para a interpretação constitucional. Então, tá válido tudo que a gente falou. A gente pode aplicar elemento sistemático, elemento gramatical, elemento teleológico, histórico. Isso também vale. A gente não precisa dar um outro nome, né? A gente tem que pensar, mas o que a gente tem que pensar é aproximar a discussão teórica da aplicabilidade prática. A gente tem que pensar na aplicação prática de tudo aquilo que a gente propõe. E a gente tem que pensar numa interpretação constitucional que seja compatível com a nossa Constituição e com a concepção de Constituição que nós temos, né? A gente tem que desenvolver uma teoria constitucional no Brasil. Tem que pensar na concepção de Constituição que nós temos, qual que é a tarefa do direito constitucional. Se a gente pensar que o nosso direito constitucional se propõe se a nossa Constituição se propõe a ser uma Constituição transformadora, a Constituição tem um papel diferente de uma Constituição que não tem essa característica, e isso se reflete na interpretação. Então, a gente tem que pensar na realidade jurídica e política do Brasil, e tem que também pensar no próprio papel do STF nessa interpretação constitucional, até onde o STF pode ir, o que ele pode fazer. E, para isso, a gente tem que pensar qual que é a função da Constituição e qual que é a função de um guardião da Constituição, né? O que o STF pode, o que o STF não pode. E sempre pensando aí na prática, não só uma discussão meramente teórica. Bom, então essa é a crítica toda que ele faz da gente sempre pensar, não, a gente precisa de métodos próprios de interpretação constitucional. Calma, não é só porque a gente põe um nome novo, um nome bonito, que a gente vai resolver problemas de interpretação constitucional. A gente tem que pensar no que a gente está fazendo, a gente tem que pensar na própria aplicabilidade dessas sugestões no direito nacional, antes de sair repetindo. Bom, e com relação, a gente tem mais uns minutinhos, só para a gente encerrar, especificamente com relação à proporcionalidade, que é um método aí de interpretação, e um método, na verdade, de colisão de conflitos aí entre direitos fundamentais, entre princípios, que é um método que veio, então, como dizer, bastante difundido pelo Alex e muito mencionado aqui na doutrina e nos tribunais brasileiros. Vamos falar um pouquinho disso, para a gente pensar até essa questão de métodos e aplicabilidade disso no Brasil, e quanto é de fato aplicado e quanto é de fato só repetir o que está sendo falado fora, né? Quando a gente fala em proporcionalidade, você está diante de conflitos entre princípios, colisões entre princípios. Aliás, então, só para deixar bem claro, a próxima aula a gente vai falar bastante de princípios, de concepções de princípios, e tentar trazer esse ponto que o Virgílio destaca, a importância da aplicabilidade prática, que é algo que eu defendo bastante quando eu trato de princípios, que foi meu tema da minha dissertação de mestrado. Eu até escrevi um livro sobre isso. A gente tem que pensar o direito não só na teoria, mas na prática. O direito é prática, o direito é uma ciência prática, ciência operacional, né? A gente está aqui como advogados operando com direito, a gente não vai ficar só discutindo sem pensar na aplicação. Então, a gente tem que pensar, quando a gente tem essas discussões teóricas, como isso reflete na prática. Então, na próxima semana, a gente vai tratar bastante da questão de princípios constitucionais e com essa preocupação prática. Mas voltando aqui a um método de aplicação das normas, enfim, no caso de quando surgem colisões entre princípios, então muitas vezes existe esse conflito
E o intérprete, claro, né, a gente viu na concordância prática, para elemento sistemático, ele tem que pensar num sistema como um todo e ele tem que tentar harmonizar as normas que estão em conflito, né? Então, às vezes, a gente tem um conflito entre liberdade de expressão, direito à intimidade, o que vai prevalecer? E o Alexis, que é um autor que acabou sendo muito adotado aqui no Brasil, ele defende o recurso à proporcionalidade. Então, o que seria essa proporcionalidade? É um método próprio de aplicação, de solução das colisões de princípios, em que ele sugere algumas etapas, são 3 etapas. É uma análise de adequação, uma análise de necessidade e uma análise da proporcionalidade em sentido estrito. E você tem que seguir as etapas nessa sequência. Então, primeiro você analisa a adequação. Se tiver adequação, você passa para o próximo exame. Se não tiver, você já descarta. Então, já descarta a aplicação daquele direito naquele caso. Então, é um método que ele propõe que deve ser seguidas essas 3 etapas. Para quem tiver interesse eu vou falar brevemente aqui do que se trata, mas quem tiver interesse em aprofundar nesse tema de proporcionalidade, tem um artigo bem interessante do professor Virgílio, está disponível na internet, se vocês colocarem lá, chama O Proporcional e o Razoável, né? Muitos de vocês já devem ter conhecimento, em que ele explica a proporcionalidade, ele fala, olha, aqui, e de fato, a gente vê muitos tribunais e autores falando a proporcionalidade e a razoabilidade como se fossem sinônimos, e não são, né? Proporcionalidade é esse método que é proposto seguindo essas etapas, que a gente já vê como funciona. Razoabilidade é algo mais aberto que considera a relação entre meios e fins, mas não é um método específico com essas etapas, né, a proporcionalidade. O que seriam essas análises de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito? Por meio da adequação, que é o primeiro exame, você tem que verificar se a medida que se pretende realizar, ela vai realizar ou fomentar a realização de um objetivo, né? Se ela é adequada para aquele fim que se busca. Num segundo momento, se ela for adequada, se ela vai realizar ou fomentar esse objetivo, você passa para o exame de necessidade. Então, no exame de necessidade, dentre os meios igualmente adequados, deve-se recorrer ao que for menos gravoso para outros princípios, né? Então, se você tem mais de um meio de atingir aquele objetivo, você vai buscar aquele que vai ofender menos um outro princípio, que vai atingir menos um outro direito fundamental. E aí, se aquele for o que ofende menos gravoso, você passa para o exame da proporcionalidade em sentido estrito, em que você vai fazer, de fato, um sopesamento entre o direito fundamental, né, que está naquele princípio que você vai realizar, e o direito fundamental que está sendo atingido. Então, nessa última fase que se faz o sopesamento. A crítica que o Virgílio faz nesse texto, assim, ele diz o seguinte, né, o STF, muitas vezes, o STF, como a gente viu, como eu falei para vocês agora há pouco, por uma constatação até empírica, a gente viu que ele cita muito o Alexis, é um dos autores mais citados, e a crítica que o Virgílio faz é a seguinte, ele cita, mas sem usar esse método da proporcionalidade, seguindo essas 3 etapas, ele simplesmente fala, olha, eu vou decidir nesse sentido, porque segundo a proporcionalidade, essa é a melhor solução. Sem falar, fazer um exame de adequação, um exame de necessidade e um exame de proporcionalidade em sentido estrito, sem seguir essas 3 etapas. Então, ele menciona, mas sem, de fato, fazer esse exame. Essa era a crítica do Virgílio quando ele escreveu esse artigo, já faz um tempo. Recentemente, o que ele diz, né, mais recentemente, aí até na obra dele, o livro dele, Direito Constitucional, ele fala, olha, o STF, os ministros, eles evoluíram no sentido de que hoje, quando eles falam em proporcionalidade, eles têm feito essa análise, eles têm falado de adequação, eles têm falado de necessidade, proporcionalidade no sentido estrito, eles não estão mais só simplesmente mencionando algo sem fazer, de fato, a análise. O que ele diz, e de fato é um problema do STF, ele fala assim, olha, os ministros estão fazendo essa análise,
mas não os ministros, a corte como um todo faz essa análise de proporcionalidade, os ministros individualmente nos seus votos. Então, o ministro X, ele vai fazer análise, no voto dele, ele considera adequação, necessidade, proporcionalidade no sentido estrito. Mas um outro ministro, no seu voto, não faz essa análise. Então, não dá para a gente tem esse problema no STF, que assim, não em todos os casos, né, mas nos casos de maior repercussão, esses casos mais polêmicos, mais acompanhados pela imprensa, né, porque são os casos mais significativos, enfim, que o STF, que os ministros fazem, né? Eles fazem, cada um apresenta seu voto, não fazem um voto do colegiado, não constroem uma decisão coletivamente, eles fazem os seus votos individuais. E com isso, a gente não tem uma opinião, uma decisão da corte, a gente tem vários votos individuais reunidos, cada ministro chega lá na sessão plenária, transmitida pela TV Justiça, em que ele vai ler seu voto, que ele fez isoladamente, e aí a gente acaba tendo uma sessão de leitura de votos, cada ministro lendo seus votos, e no fim, para saber qual que é a posição do tribunal, o que a gente faz? A gente faz uma contagem de votos e vê em que sentido está a maioria. Mas a gente não tem uma decisão do tribunal, propriamente dita, do colegiado, uma decisão que foi construída coletivamente. Então, ainda que hoje os ministros estejam aplicando aí a proporcionalidade nessas 3 etapas, a gente não pode falar que o STF como um todo tá, porque numa decisão pode ser que um ministro falou no seu voto, o outro ministro também, mas não todos, então não dá para falar que a decisão do STF está aplicando essa forma de solução de colisões que é a proporcionalidade. A gente tem esse problema nas decisões do STF, e por isso a gente acaba tendo decisões, de fato, muito extensas, muito longas, porque a gente acaba tendo uma justaposição de vários votos individuais, e aqui acaba até ficando difícil para quem vai estudar as decisões e para os advogados, operadores do direito, entenderem o que exatamente o STF decidiu. Para isso você precisa lá ler a decisão, 300 páginas, então não é muito simples para o operador do direito, então isso acabou até, isso me trouxe uma inquietação que eu acabei até aprofundando o estudo sobre a deliberação, e foi meu tema no meu doutorado, sobre a forma de deliberação do STF. Então, se vocês forem ler o texto do Virgílio do Proporcional Razoável, que é um texto interessante, eu recomendo, ele critica muito que o STF não aplica a proporcionalidade. Então, faço essa ressalva que hoje ele até aplica, mas não de maneira colegiada, mas é um problema de deliberação, né? Mas de forma individual nos votos. Bom, com isso, eu acho que a gente... Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Eu acho que a gente falou basicamente dos métodos de como interpretar a Constituição, considerando os métodos tradicionais e o que se alega como método próprio da interpretação constitucional. A gente tem um tempinho para perguntas, se tiverem, e na próxima semana a gente vai falar sobre princípios, mas sempre com essa visão prática de como aplicar esses princípios. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, se quiserem aproveitar. Bom dia, Fábio, tudo bem? Certinho. Aula excelente, como sempre. Você suspeito, você é meu amigo, né, Fábio? Mas se alguém tiver alguma questão, algum comentário, e a gente... Na semana que vem a gente continua falando de princípios constitucionais. Tá certo? Bom, se ninguém tiver nenhuma questão, a gente continua na próxima semana, né, Fábio? Não tem nada no chat aqui também. A questão da lista, eu mandei as questões também das aulas. Então tá certo. Então, se não tiver nenhuma questão, a gente encerra por aqui hoje e semana que vem continuamos. Tá certo? Nesse mesmo horário. Então, boa tarde. Até. Tchau, tchau. Tchau.